A primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, verso 18, nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nos chama a atenção o verso 20, quando o apóstolo Pedro fala que foi conhecido o procedimento realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. A cruz pré-histórica. Essa é o título desta palavra nesta manhã. A cruz de Cristo antes da fundação do mundo. Podemos pensar e procurar entender a respeito da cruz, fazendo a seguinte indagação: a cruz estava nos planos de Deus? Será que foi algo já estabelecido ou foi algo que foi feito num plano emergencial depois do pecado do homem, quando o homem desobedeceu a Deus? A palavra de Deus, ela nos diz a respeito da ação de Deus, e existe a doutrina dos chamados decretos de Deus. E com relação à cruz de Cristo, que é a principal mensagem da palavra de Deus, o que representa a cruz? A cruz é simplesmente um símbolo, como desde as chamadas cruzadas cristãs para tomar a terra de Jerusalém, na Idade Média, existiu grande luta para novamente reaver Jerusalém, e a cruz era um símbolo. Nós sabemos que hoje muitos carregam crucifixos. Poderíamos pensar a respeito da cruz como uma marca, como temos as marcas de automóveis, de alimentos. Poderíamos pensar a respeito da cruz como um rótulo, mas ela tem sinais muito mais profundos. Os sinais, por exemplo, dos cravos que foram pregados nas mãos e nos pés do Senhor Jesus Cristo. E esses sinais profundos que penduraram o Senhor nesta cruz têm por objetivo também moldar o caráter humano. Para falarmos e entendermos da cruz, nós temos que agir como o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20.
já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendia profundamente essa ação da cruz na sua vida. Daí, a cruz, ela antecede a criação. Ela faz parte dos decretos de Deus. Os decretos são seus propósitos ou determinação com respeito às coisas futuras. Quando iniciou-se a igreja primitiva e quando os gentios começaram a aceitar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que foi feito um sínodo, foi feito um encontro, uma realização de uma assembleia ali na cidade de Jerusalém, com a presença dos apóstolos e com a presença de Paulo e Barnabé, a respeito de como aceitar a inclusão dos chamados gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. E desse concílio houve o parecer de Tiago, e a partir do verso 12, ele começa a expor essa grande palavra, esse grande mistério da cruz do Senhor Jesus Cristo, de como essas pessoas deveriam seguir o Senhor Jesus Cristo. E ele faz menção dos profetas, especialmente o profeta Amós, e ele diz, a partir do verso 16, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E aí ele vai dizer, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Conhecidas desde a eternidade ou a antiguidade. Então esses decretos já eram bem notórios, já eram pré-ordenados antes de iniciar-se o tempo. A palavra decreto significa conselhos. Conselhos que Deus já tinha determinado para os patriarcas. E dessa maneira, nós fazemos parte desse tempo da parte de Deus. Esse tempo que, diz o apóstolo Pedro, antes da fundação do mundo. E ele vai dizer mais, porém manifestado nos fins dos tempos. Como seriam os fins dos tempos? Será que estamos vivendo nos fins dos tempos? A palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala através do seu Filho. Então, os fins dos tempos significam o início da vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira parousia, e quando o Senhor voltar para buscar e arrebatar a sua igreja, que seria a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
E nós estamos inseridos neste fim dos tempos. Não sabemos a hora, nem o momento em que há de tocar a trombeta. Mas estamos com os nossos dias contados. O salmista dizia no Salmo 31, verso 15, nas tuas mãos estão os meus dias. Essa deve ser a nossa confiança. O homem tem a capacidade de atrasar e adiantar o horário durante 1 hora, como tivemos recentemente o horário de verão. Mas o homem não tem a capacidade de adiantar ou atrasar os seus dias. Quando chegar o dia da nossa partida ou o arrebatamento da igreja, não tem como nós controlarmos esses nossos dias. Assim, o Senhor Jesus, no chamado Sermão do Monte, ele, depois de dizer todo o seu ensino, a partir do capítulo 6, ele coloca a aplicação do seu ensino no chamado Sermão do Monte, e ele vai dizer a respeito da ansiedade que podemos ter nesta vida. Ele diz que os nossos dias, eles estão contados como são contados os cabelos das nossas cabeças. E os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes, que às vezes passam desapercebidos por nós na natureza. Mas podemos olhar os pardais e como eles são alimentados. Os lírios do campo, como eles são cuidados. Assim o Senhor, ele tem o cuidado, diz o Senhor Jesus Cristo, com a simples queda de um fio de cabelo. Então, a cruz não é um paliativo, não é uma improvisação que foi feita, mas a cruz é uma reparação. A cruz, ela faz parte da prancheta divina, como diz o verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Como disse João Batista quando encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso grande problema com Deus é o nosso pecado. Mas através de Jesus Cristo, esse pecado é tirado. O sangue de Cristo é derramado. E desta maneira, existe este propósito. Por isso, vivemos neste período dos fins dos tempos. O Senhor cumpriu com a sua missão. Na sua oração sacerdotal, de João capítulo 17, ele pôde dizer no verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo isso já estava estabelecido. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, capítulo 1, ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Daí, esse fim dos tempos é agora. Ele precisa saber tocar a trombeta de que nós devemos estar alerta a respeito desses fins dos tempos. E a pergunta que fazemos ao prezado ouvinte: você está preparado para esse fim dos tempos que a palavra de Deus coloca como advertência para nós? A parte de Deus foi cumprida na vida do Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E foi manifestado nesse fim dos tempos. E o apóstolo Pedro diz: por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa é a maneira de estarmos aguardando este fim dos tempos. Que você esteja bem alerta como um atalaia, como um vigia. Que você não durma espiritualmente falando, mas que você seja sóbrio nessa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, ou da nossa partida deste mundo. E você que não tem essa esperança, abra o seu coração para o Senhor Jesus. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires o vosso coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aceite o convite do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, que a tua graça, a tua palavra esteja nos corações e que o efeito soberano do Espírito Santo de Deus possa agir de uma maneira toda especial nesta hora. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.